A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Aqui quem fala é o evangelista, pregador Elias Duarte. Se você não me conhece, eu sou um sobrevivente de uma cirurgia ponte de safena, onde o meu coração estava com 95% de obstrução arterial. E o Senhor Jesus, com toda a sua plenitude e misericórdia, me trouxe de volta à vida, onde os médicos descobriram essa enfermidade. E deu tudo certo, foi tudo no tempo do Senhor. Eu fui operado, hoje estou aqui, bem, saltitante e radiante, cheio da palavra de Deus. E eu fiz um voto de confiança com o meu Deus, com o Senhor, de que assim que eu voltasse normalmente à minha vida, que eu iria falar sobre o sobrenatural de Deus na minha vida. Então, se você está prestes a fazer uma cirurgia, seja ela de ponte de safena ou não, eu quero te dizer que existe um Deus que tem cuidado extremamente de você. Leve isso para dentro do seu coração. O que você pode estar passando agora, você vai entender somente depois. Assim foi o que o Senhor falou no meu coração. Não se preocupe. O que você está passando agora, você vai entender depois. E eu entendi que o Senhor Jesus queria que eu passasse por todo aquele processo de dor, aquele processo psicológico, toda aquela enfermidade que eu tive, para que hoje eu pudesse estar sã, com saúde, saudável, para contar as maravilhas que Deus possa fazer nas nossas vidas. E eu queria trazer para você aqui uma reflexão aqui, que isso possa entrar, penetrar, edificar, fazer morada dentro do seu coração, está no livro de Gênesis 37, tá? Livro de Gênesis, capítulo 37. E eu não vou ler aqui para não estender, para o vídeo não ficar grande. Eu vou tentar resumir. Eu quero que essa palavra, eu desejo que essa palavra ela entre e penetre dentro do seu coração. Amém? Espero que você entenda em nome de Jesus. Veja bem, aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, ele fala sobre José do Egito. Você que ainda não ouviu falar da história de José do Egito, eu peço para que você possa ler e meditar sobre essa palavra, que eu tenho certeza que ela vai falar muito ao seu coração. José do Egito era filho de Jacó, filho de Israel. Ele era o mais jovem, era o caçula dos 12 filhos de Jacó. E ele era um filho muito amado pelo seu pai. Jacó amava mais o seu filho, José, do que aos outros, devido a ser o filho da sua velhice. Isso nos conta aqui no capítulo 37 do livro de Gênesis. E José recebeu de presente do seu pai uma túnica. Jacó deu de presente ao seu filho José uma túnica. Essa túnica causa uma inveja e, consequentemente, os irmãos já tinham inveja de José, perdão. E essa túnica ela é um divisor de águas para que os irmãos pudessem ter mais ódio, mais ranço ainda, inveja do seu irmão José. E aí, José, ganhando essa túnica, causando essa fúria, essa inveja, esse rancor aos seus irmãos, José me comete um grande erro. Esse erro que nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 37. Um erro que eu e você cometemos em nossas vidas. E eu gostaria de salientar com vocês, que estão meditando essa reflexão aqui comigo, que lá no Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo de número 9, verso 18 em diante. Aqui conta a história da mulher que sofria de uma enfermidade, a mulher do fluxo de sangue. Você já deve ter ouvido falar dessa passagem que está aqui na Bíblia, Mateus capítulo 9. Essa mulher sofria há 12 anos com uma enfermidade. Ela não parava de menstruar. Imagine 12 anos sofrendo com isso, aquele fluxo de sangue intenso.
Nós homens ainda não temos o consenso, o entendimento do que seria isso. Para a mulher é algo que incomoda, é algo que machuca a sua alma, porque ela sabe que ali ela está doente. Então ela por 12 anos ela ficou sofrendo dessa enfermidade. E eu gostaria de fazer um paralelo, para a gente fazer uma reflexão sobre essa passagem que nós lemos aí de Gênesis, essa passagem que eu deixei para vocês de Gênesis 37, que fala sobre José, e essa passagem da mulher do fluxo de sangue, aonde tem algo similar e algo ao mesmo tempo contraditório nessas duas passagens. Que é isso que eu queria fazer com que você venha refletir neste momento que você está assistindo e ouvindo esse vídeo. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, que Deus vai falar no seu coração agora. Aquela situação que eu estava falando sobre José do Egito, em Gênesis capítulo 37, conta que José do Egito ele teve um sonho. Ele sonhou, que vou resumir aqui para não ficar algo extensivo. Ele teve um sonho que os seus irmãos iriam se curvar diante dele. Ali ele conta que eles estavam à colheita de molhos e os molhos que representava cada irmão, os 11, irmão de José do Egito, aquele molho se curvava diante do molho dele. Então os irmãos tiveram a interpretação o quê? Vem cá, José, você vai governar a gente? Você está querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você? Então José, ele comete um erro que eu e você cometemos no nosso dia a dia ou não. A gente acaba contando nossos sonhos. Então o maior erro de José foi contar o sonho para os seus irmãos. Os seus irmãos já tinham um rancor, um ódio, uma inveja muito grande de José. E os seus irmãos, após ouvir esse sonho, que na cabeça dos seus irmãos era um sonho ridículo, um sonho que estava diminuindo eles, esses irmãos já estavam com a fúria, um rancor muito grande de José. O que fazem? Planejam matá-lo. Mas se o matassem, ia causar a fúria em seu pai, que não iria os abençoar. Então o que eles tiveram uma ideia? Jogaram José em um poço, um buraco, até que José é retirado desse buraco e é vendido como escravo para comerciante. Eu contei resumidamente um pouquinho aqui sobre José. Então José passou por uma prova, José passou por algo que eu e você não gostaríamos de ter passado, mas o que nós podemos tirar em conclusão, em reflexão? O que a gente pode fazer uma reflexão em cima disso? Eu queria te convidar a pensar o seguinte: muitas das vezes nós escolhemos as pessoas erradas para contar nossos sonhos. Então foi o caso de José. José contou o propósito que Deus estava colocando no seu coração, algo que Deus iria fazer futuramente à vida dele. Ele contou para as pessoas erradas, ele contou para as pessoas que tinham ódio, que tinham rancor, que tinham inveja da vida dele, tinham inveja do comportamento e a forma como ele era com o seu pai, a forma como Deus agia na vida dele. E assim é eu e você, meu irmão, minha irmã. Você acha muitas das vezes que as pessoas que estão ao seu derredor, principalmente até da sua própria família, como seu irmão, irmãs ou ente querido, você acha que muitas das vezes essa pessoa que está ao seu derredor, ela torce, ela está ali lutando junto contigo pela tua conquista, pela tua vitória, mas não é assim que funciona. Infelizmente não é assim. A história de José do Egito me ensina, e acredito que ensina você também, para a gente nos vigiar, para a gente ter cuidado, para quem nós estamos falando do propósito de que Deus tem colocado nas nossas vidas. A gente tem que manifestar esse sonho, esse propósito para as pessoas exatas, para as pessoas certas, as pessoas que vão orar junto com você, as pessoas que vão dobrar o joelho junto com você, as pessoas que vão interceder junto a Deus junto com você. Então o erro de José foi justamente esse. José passou, de acordo com o ditado popular, o pão que o diabo amassou. José foi vendido como escravo e se tornou escravo. Depois ele foi preso. Ele passou o mau bocado justamente por falar demais, falar para as pessoas indevidas. Então você tira essa reflexão. Cuidado, preste atenção para quem você está narrando, para quem você está falando aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu já aprendi isso com um colega, um amigo meu, que ele me diz: Elias, aquilo que o diabo não sabe, ele não estraga. Então é isso que eu quero falar para você. Toma cuidado com a sua boca, com aquilo que você fala para as pessoas que estão ao seu derredor. Cuidado.
O que o diabo não sabe, ele não estraga. E fazendo este paralelo, você pode perceber que na passagem da mulher do fluxo de sangue, que eu acabei de citar para vocês agora em Mateus capítulo 9, que fala sobre uma mulher que sofria 12 anos sobre uma enfermidade. E qual é o paralelo que eu posso fazer para você entender algo similar que tem da passagem de José do Egito, quando ele conta o sonho para os seus irmãos, para essa mulher do fluxo de sangue. Essa mulher do fluxo de sangue, ela foi sábia, ela foi inteligente e ao mesmo tempo ela fez algo que muitas das vezes eu e você precisamos fazer. Essa mulher do fluxo de sangue, ela consequentemente deve ter ouvido falar que passava pelaquela cidade um homem vindo e enviado por Deus, um homem que estava curando as enfermidades das pessoas, estavam fazendo pessoas paralíticas andar, estava expulsando o demônio das pessoas, estava curando lepras, estava curando enfermidades ali que havia naquele local, naquelas pessoas. E aquela mulher, consequentemente, deve ter ouvido falar de Jesus. E ela simplesmente, ela foi ao encontro de Jesus. Ela foi com toda a sua fé no seu coração, porque essa mulher já tinha gastado o que não podia. Já tinha gastado o que tinha e o que não podia para poder se curar dessa enfermidade, esse fluxo de sangue que acompanhava. Mas o que eu quero que você entenda, o paralelo que eu quero que você faça aqui junto comigo é o seguinte: essa mulher do fluxo de sangue, ela guardou para si a sua enfermidade, o seu problema. E ela, consequentemente, ali dentro do seu coração, aguardava que havia uma esperança. Ela tinha no fundo do seu coração que havia uma esperança a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus. Acendeu uma esperança dentro do coração daquela mulher. Mas só que essa mulher, ela foi inteligente. Talvez eu e você poderíamos ser inteligentes a ponto de fazer o que ela fez. Ela não revelou a sua enfermidade. A Bíblia não fala. Ela não revelou a sua enfermidade para ninguém. Ela guardou para si a sua dor. Ela guardou para si que havia uma esperança, que havia um Jesus, havia um homem naquele lugar que estava passando por ali. Aquele homem poderia curar a sua enfermidade. E essa mulher, ela fez diferente de José do Egito. E essa mulher, ela sonhou, mas só que ela sonhou acordado. Você já se pegou muitas das vezes sonhando acordado? Eu já, muitas das vezes, já me peguei sonhando acordado. E sonhar acordado é algo muito natural para a gente. A gente muitas das vezes fica meditando, olhando para algo fixamente e ali naquele momento você está sonhando acordado. Só está o corpo ali, mas a sua mente está viajando nos projetos, nos planos que estão dentro do seu coração. E essa mulher, quando recebe consequentemente essa informação que existia um homem capaz de curar sua enfermidade, que estava curando muitas pessoas ali, essa mulher, ela sonhou acordada. Ela simplesmente sonhou. Ela pensou: se eu for até este homem e simplesmente tocar na sua orla, nas suas vestes, eu estarei curada. E Deus assim a coloca isso no seu coração. E eis aí a diferença dessa mulher para a passagem lá de José do Egito. Essa mulher, ela não falou o seu sonho para ninguém. Ela não falou o seu sonho para ninguém. Ela simplesmente, ela foi diretamente para quem resolvia os seus problemas. Ela foi diretamente naquele homem que estava passando, que iria passar por aquele lugar, aquele homem que poderia, aquele homem que iria trazer a saúde para aquela mulher que durava 12 anos. Então, muito diferente de José do Egito, essa mulher, ela não contou, ela não narrou para ninguém os propósitos, ela não contou para ninguém aquilo que estava dentro do seu coração. E muitas das vezes a gente tem que aprender, através da palavra de Deus, a gente precisa aprender, idealizar, que nem tudo que Deus coloca no nosso coração, nem tudo que aquilo que entregam para a gente de revelação a gente deve falar, a gente deve abrir a nossa boca, porque nem sempre as pessoas que estão ao nosso derredor, ela está torcendo pela nossa vitória, ela está torcendo para que possamos conseguir êxito naquele propósito.
E essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui através desse vídeo. Aprenda com a mulher do fluxo de sangue. Aprenda a ir diretamente a quem vai te ajudar, a quem vai resolver o seu problema. Não saia falando para qualquer pessoa aquilo que você está passando, aquilo que você está precisando. Porque muitas das vezes essa pessoa que você está contando, ela pode ser igual os irmãos de José. As pessoas muitas das vezes mesmo, não torcem pela sua vitória, pelo teu sucesso. Então, saiba filtrar exatamente para quem você está narrando, para quem você está contando, os projetos e os planos que Deus tem para a sua vida. Eu te abençoo, eu te entrego nas mãos do meu Senhor. Em nome de Jesus, receba essa oração, receba essa palavra, que ela venha penetrar e ela venha findar dentro do seu coração. Em nome de Jesus, essa vitória ela é sua. E conte os seus planos, os seus projetos, aqueles propósitos que Deus colocou no seu coração. Conte para Ele. Conte para quem você sabe que vai orar por você, vai jejuar por você e vai estar na peleja, na batalha junto com você. Amém? Guarda essa palavra dentro do seu coração.